sejam todos bem-vindos e muito bem-vindas ao primeiro encontro tribal, o Despertar. Nesse encontro estão reunidos diversos profissionais da área do desenvolvimento pessoal e espiritual com a intenção de trazer algum conteúdo, de trazer alguma dica, de trazer alguma informação, alguma experiência que possa nos auxiliar cada vez mais no nosso despertar. Eu sou a Flávia Scoráquio e trabalho com terapias breves de acesso ao seu inconsciente de forma experiencial. Ou seja, eu promovo experiências para que você entre em contato com o seu inconsciente e possa retirar dele as melhores respostas e os maiores impedimentos que fazem com que você de repente trave em algum ponto da sua vida, certo? Por que eu escolhi trabalhar com esses conteúdos do inconsciente? Eu escolhi trabalhar com esses conteúdos porque é a partir do nosso inconsciente que todas as nossas ações, os nossos comportamentos, as nossas escolhas são governadas. Então, quanto mais acesso a gente tem a esse inconsciente, melhores escolhas, mais conscientes, mais coerentes com o que a gente é capaz de fazer, tá certo? Então, eu como vim da ciência, né, eu acabei voltando meus estudos para unir a ciência com a espiritualidade, passando por todos os aspectos do ser humano. Então, eu considero o ser humano um ser muito complexo, tá? Assim como a vida é muito complexa, para que a gente exclua qualquer partezinha que seja nossa. Então eu trago conceitos de ciência, de espiritualidade, de energia, de social. E no encontro de hoje eu trouxe uma metáfora, tá? Que é a metáfora da árvore, que é o que vai mediar a nossa experiência do dia. Junto com essa metáfora, eu quero trazer para vocês o conceito de que as nossas raízes são muito maiores do que o tronco, do que os galhos, do que as folhas e até mesmo do que os frutos, né, que essa árvore pode produzir, né? Então, imaginem-se a força, né, que tem nessas raízes para que possa suportar todo esse tronco, toda essa árvore, tudo que vem depois dela, tudo isso que é visível, né? É preciso uma base muito alargada, uma base muito grande para que realmente o tronco e os frutos possam se manter saudáveis dentro dessa raiz, certo? Então, quando eu digo raízes aqui, eu vou trabalhar com 3 aspectos hoje com vocês, tá? Que é a nossa raiz da ancestralidade, tá? Que é o que realmente nós vamos trabalhar hoje, tá bom? A força da nossa ancestralidade. Quando eu digo raízes, também eu considero os aspectos da nossa alma, ou seja, todas as impressões que a gente já traz com a gente, que vêm registradas na nossa alma e que fazem parte do nosso desenvolvimento pessoal e espiritual aqui na Terra, né? E também a terceira raiz, que é a raiz do inconsciente, né? Ou seja, todos os conteúdos do nosso inconsciente pessoal, do nosso inconsciente familiar e do inconsciente coletivo. Então, mais uma vez, imaginem a força de tudo isso atuando sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, sobre o nosso dia a dia, né? Então, quanto mais consciência a gente tem de tudo isso, mais forte a gente acaba por se tornar, desde que a gente esteja disposto a curar essas raízes, tá? A ficar em paz com essas raízes e também a se conectar melhor com essas raízes. Certo? Porque essa força, ela tanto pode atuar num lado positivo quanto negativo. Vai depender do quanto a gente está em congruência com elas. Certo? Então, quando tem paz com essas raízes, a gente segue com força, com discernimento, com clareza, com energia para a vida. Agora, se não tem paz, se não tem conexão, a gente acaba por desestruturar e não ter força de seguir, seja com qualquer tipo de escolha ou com qualquer tipo de projeto, e acaba ficando como se fosse um transeúnte assim pela vida, né? Que uma hora vai para cá, outra hora vai para lá e tá sempre perdendo foco, né? Tá sempre em desequilíbrios, certo? E qual que é a forma desses desequilíbrios se manifestarem? Os desequilíbrios, eles podem se manifestar em três aspectos principalmente, tá? Na sua saúde,
tá? Pode ser saúde física, saúde emocional, saúde mental, saúde espiritual. Esses desequilíbrios também podem se manifestar no seu financeiro, na sua relação de trabalho, nas suas profissões, certo? E também pode se manifestar nos desequilíbrios no relacional, ou seja, no relacionamento que você tem com você mesmo, no relacionamento que você tem com as pessoas do seu convívio diário, do seu dia a dia, e o relacionamento que você tem afetivo também, certo? Então, quando a gente olha para essas raízes, né, e cura o que está adoecido, com a consciência mais ampliada de que nós temos uma coparticipação em todas as nossas feridas emocionais, em todos os nossos traumas, em todos os nossos desafios, aí sim a gente vai ganhar a seiva da vida, né? Aí sim a gente vai ter força para ir para a vida de uma forma mais feliz, de uma forma mais coerente, mais leve, sem o peso do passado, de coisas que a gente tenta carregar, mas que elas não nos pertencem, e isso pesa demais e trava demais a nossa vida, né? Como eu gosto de trazer também muitas experiências para o corpo, eu vou pedir para vocês imaginarem também essa questão da metáfora da árvore, né, com o nosso corpo também. Se o nosso corpo fosse essa árvore, né, então o nosso corpo sendo essa árvore, os nossos pés, eles precisam estar firmes no chão, eles precisam estar enraizados, né? Eles precisam estar conectados com a terra. Por quê? Porque é da terra que vai vir essa força para esse corpo se manter em pé. E ao estar nessa conexão, esse corpo não só se mantém em pé, mas como vai subir nele essa seiva, essa vitalidade, que vai chegar aqui no centro do corpo, no nível do coração, do nosso chakra cardíaco, e vai se abrir. E vai se abrir e transformar em boas ações. Ao mesmo tempo em que ele continua subindo, vai se elevando e também vai trazendo essa conexão cada vez maior e mais abrangente com toda a espiritualidade. Então percebem como é um corpo que está vivo, que está a serviço, que está fluindo com a vida, que está deixando essa seiva vir de baixo para cima, de cima para baixo, e a vida vai acontecendo nesse movimento, que vai para cá e vai para lá e vira uma coisa bonita e estruturada, certo? Então, é muito importante então que essas três raízes, a raiz da nossa ancestralidade, a raiz da nossa alma e a raiz do nosso inconsciente estejam cada vez mais vivas e perceptivas por nós mesmos, que nós possamos perceber, né? Cada vez mais ter mais consciência de como elas influenciam, de forma que a gente vai escolher se vai ser mais de forma positiva ou de forma negativa, a partir do que a gente vai conseguindo curar e transformar em cada um de nós, certo? Então, o próximo passo vai ser a meditação, tá? Mas antes de ir para a meditação, eu quero deixar aqui 3 recadinhos. Então, o primeiro recadinho é: quem se interessar em saber mais sobre o meu trabalho, pode me perguntar, tá? Diretamente aqui nas redes sociais, eu tô como Flávia Scoracchio, também vai ter nas redes sociais o meu WhatsApp, se quiser pode me mandar mensagem, que eu vou ter o maior prazer em responder. O segundo recado é que no final da meditação, eu vou pedir para que vocês também façam uma experiência com a arte, tá bom? E para quem sentir vontade, desejo, necessidade de depois de ter se expresso pela arte, de passar por essa experiência pela arte também, quiser entrar em contato comigo de forma individual, eu deixo aqui o convite e a abertura para que vocês façam isso, tá? E o terceiro recadinho é que no dia 2 de abril, lá no Gimbe da Rebelva, às 11 horas da manhã, eu vou estar participando do Encontro Tribal ao vivo num workshop chamado Do Trauma à Calma, tá? Nesse workshop eu vou passar por uma breve explicações para vocês sobre o que é feridas emocionais, sobre como o trauma atravessa o nosso corpo, tanto físico quanto emocional, como energético, como espiritual, como a gente acaba entrando num círculo vicioso, tá? E se mantém nesse círculo até que a gente tire os conteúdos inconscientes dali e possa entrar num outro ciclo mais amistoso, mais amoroso e mais direcionado para o bem viver, tá? Então quem sentir vontade de participar, é só comparecer, tá? Lá no dia 2, às 11 horas da manhã. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Isso. Então é Do Trauma à Calma, é o nome do workshop. Então a gente vai, como a gente vai caminhar do trauma para calma e da calma para alma, tá? Fica o convite aqui para vocês.
E agora então eu vou começar a guiar vocês com essa meditação, tá? Como eu disse, eu tenho um trabalho muito autoral, então eu pego conteúdos e teorias em várias fontes. Então eu começo essa meditação com conteúdo que é uma oração budista em reverência e agradecimento aos antepassados. Mas tem várias coisas autorais que eu acabo por intercalar no meio e no fim dessa condução, tá bom? Então o nome da oração é Tocar a Terra. Então vou pedir para vocês começarem a se preparar internamente para esse contato, fechando os olhos, soltando o ar pela boca. Inspira, expira. Entre em contato com a energia do coração de vocês. E deixa todo esse conteúdo que a gente trabalhou ser assimilado, para que a gente possa entender mesmo na prática, no dia a dia, o quão semente a gente é diante dessa realidade maior, desse todo enorme que é a vida. Então inspira, solta. Esse entendimento é base para que a gente pare de viver em guerra com a gente mesmo, com as coisas que nos aconteceram. Comece a viver com um pouco mais de paz, de harmonia e de equilíbrio em todos os setores da nossa vida e principalmente com a gente mesmo. Então inspira, solta o ar. E vamos olhar para as nossas raízes. Vejo que a origem de minhas raízes procede de meus pais, do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, das minhas avós e de todos os meus antepassados. Sei que sou apenas a continuação dessa linhagem ancestral. Humildemente eu vos peço, por favor, sou pequena, me apoiem, me protejam e me transmitam a vossa energia. Sei que onde quer que os filhos vão, os netos estejam, os antepassados também estarão ali. Sei que os pais amam sempre e apoiam seus filhos e netos, ainda que nem sempre sejam capazes de expressá-lo de modo eficaz e curativo. Por conta das suas próprias dificuldades, por conta das dificuldades que tiveram. Então, eu libero-os e me libero também de toda a culpa por tudo o que não foi possível ser diferente. Pois eu vejo que no meu antepassado eles tentaram construir um modo de vida baseados em medo, em gratidão, na alegria, na tristeza, em dores, em confiança, em amor, em estilo de vida. E como continuação de todo o meu antepassado, eu me prostro profundamente e permito que suas energias fluam através de mim. Inspira, solta, sintam essa energia fluindo de todo esse antepassado, de todas as suas raízes, para que vá chegando com cada vez mais vitalidade, com mais energia, e que siga essa seiva da vida com toda a força de todas essas histórias, de todas essas pessoas, de tudo que estava inconsciente e de tudo que ainda pode se transformar. E a partir dessa tomada, desse receber dessa seiva,
tudo o que eu construo num nível 3 ou num nível 4, seja ouro, seja dinheiro, seja alegria, sejam realizações, é porque eles construíram no nível 1 e 2. Então, humildemente eu tomo a força do nível 1 e do nível 2, para que eu possa chegar no nível 3, no nível 4, com força, livre de culpa, livre de medos e livre da sensação de não merecimento, pois só assim, conectado ao nível 1 e 2 e deixando crescer o nível 3 e 4 dentro de mim, eu posso explodir como uma semente que rompe a terra e toma toda a sua potência. Inspira, solta. E quando vocês sentirem que é a hora de abrir os olhos, vocês podem abrir e fazer uma representação artística sobre essa experiência. E eu espero vocês para conversarmos mais sobre essa experiência, agora de forma individual, tá bom? Muito obrigada. Foi essa minha participação hoje no primeiro encontro